Senhor, povo de Deus, quero com alegria abrir a palavra esta noite no tema que os varões escolheram para falarmos da preciosa palavra de Deus. Os nossos irmãos que estão aí nos assistindo pela internet, Deus também possa te visitar, trazendo paz ao seu coração, trazendo alegria do Espírito à sua casa, ao seu lar. Essa noite, onde os varões estão oferecendo a Deus este culto, nós estamos aqui alegres para glorificar o nome daquele que vive e que reina para sempre. Mateus capítulo 14, versículos 29 e 30. A Deus toda a glória, a Deus todo o louvor, a Deus toda a nossa adoração e a nossa gratidão para sempre. Mateus 14, 29 ao 30. A versão que eu tenho nas minhas mãos, ela traz o seguinte texto: Jesus disse: venha. Pedro pulou do barco e começou a caminhar sobre a água na direção de Jesus. Mas quando ele olhou para baixo e viu as ondas batendo e fazendo barulho sob seus pés, sua tranquilidade se foi e ele começou a afundar. Mestre, salva-me, gritou. Amém? Tome o seu assento, você tem liberdade para glorificar o nome de Jesus. Não se intimide por estarmos no número pequeno. Aquele que não falta o culto está sempre presente. Jesus não falta culto. Eu dirijo um trabalho de libertação na minha sede na quinta-feira, a Quinta da Vitória. E logo no início da pandemia, quando nós retomamos os cultos, 2 meses logo depois do início da pandemia, Jesus falou isso comigo: eu não falto culto, né? Eu não falto o culto, e é Ele que é a pessoa mais importante no culto, é Jesus. Porque um culto sem Jesus não tem graça, irmão. Mas quando Jesus está no culto, é só vitória, é milagre, é bênção, né? E eu sei que Jesus está aqui porque eu já senti a presença dele, viu? Está um culto tão gostoso, tão especial, né? E é isso que nós viemos fazer aqui, adorar a Jesus. E eu manifesto aqui a minha gratidão a Deus pela oportunidade de pregar mais uma vez. Tributo a Deus louvores pela vida do pastor Wellington, né? Eu já preguei aqui, pastor Wellington, há muitos anos atrás. Já faz um bom tempo, eu creio que deve ter uns 7 anos. Eu nem imaginava que era aqui, quando o irmão Helder nos convidou, né, para estar aqui no evento. Deus abençoe a sua vida, a coordenação do grupo de varões. Deus abençoe aqui da sonoplastia à portaria, né? Deus seja glorificado pela vida da minha esposa, que pôde estar comigo, me acompanhando. Deus seja glorificado por tudo isso. Mas vamos aproveitar bem o tempo e dividir com os irmãos o alimento do céu essa noite. Deus me deu um alimento para a sua igreja, porque a palavra de Deus, ela alimenta a alma, né? A palavra de Deus é a melhor comida que tem. Ela traz uma saciedade à alma. A palavra de Deus é uma comida excelente. E quem se alimenta da palavra
fica nutrido, fica fortalecido, né? Ele fica forte e ele vence as batalhas desta vida. E é isso que nós vamos fazer esta noite, nos alimentar da palavra. Queridos, Deus está nos despertando nessa última hora de incertezas, dos porquês. Nunca a sociedade viveu um momento tão delicado quanto esse, onde você e eu somos reféns de meias verdades, de incertezas. Ninguém sabe ao certo o que vai acontecer, não é? E as pessoas andam muitos preocupados, sem ter uma direção. Gente que estava na igreja congregando há 10, 20, 30 anos, estão em casa assustados, amedrontados. Gente que ainda não pisou o pé na igreja, pastores que ainda não voltaram às suas congregações para dirigir um culto. Gente que dizia que cria no Senhor, que confiava em Deus, mas a sua atitude está mostrando totalmente o contrário. Sabe, pessoas que diziam: eu creio no Senhor, mas estão reféns do medo dentro da sua casa. Nós sabemos que o vírus está aí, que ele é letal. Nós podemos nos prevenir, mas só Deus pode nos proteger. Quem protege você é Deus. Quem vai trazer proteção na tua vida é Deus. Você faz a sua parte, você se previne, mas quem protege a tua vida é o Senhor dos Exércitos. Nós só vamos partir o dia que Deus quiser, irmão, viu? Amém? Nós precisamos crer nisso. Mas o Senhor Deus está nos dando uma grande oportunidade nesta hora. E por que não dizer neste culto especial, uma oportunidade de fazer uma análise. E o Senhor nos pergunta: para onde nós estamos olhando? O texto que nós lemos esta noite, o texto escolhido pelos varões, ele traz uma lição preciosa. Ele traz uma lição riquíssima para a nossa alma. Após uma ministração poderosa, Jesus tem uma multidão ao seu lado, e a tarde tinha chegado, e os discípulos estavam preocupados com aquela multidão, dizendo: olha, o Senhor precisa despedir esse povo, para que eles possam encontrar comida. E Jesus disse: não, nós não vamos despedi-los, nós não vamos deixar ninguém embora com fome. Reúne esse povo, divide eles em grupo, e nós vamos servir comida para esse povo. E a pergunta dos discípulos é: de onde nos viria tanta comida em pleno deserto para alimentar esse povo? Jesus então toma na sua mão uma pequena porção de alimento, 5 pães e 2 peixes. Ele oferece ao Pai em gratidão e ora, e um milagre extraordinário acontece, e aquela multidão é alimentada, e ainda sobrou comida. E depois desse episódio fantástico, Jesus chega para os seus discípulos e dá uma ordem: atravessem para o outro lado, entrem no barco e atravessem para o outro lado. Na verdade, o texto diz que Jesus insistiu com eles. Jesus insistiu para que eles fizessem isso. E os discípulos entram no barco, atravessam para o outro lado, e Jesus fica sozinho e vai orar. E Jesus ora durante a noite, e a noite prolonga, e os discípulos, quando está na travessia com o seu barco, uma forte tempestade açoitou aquele barco, ventos fortes, ondas batendo no barco. E lá pelas 4 horas da madrugada, Jesus vem caminhando sobre as águas. Jesus vem em direção àquele barco, caminhando sobre as águas, e os discípulos estão assustados. Os discípulos estão preocupados e pensando ser um fantasma.
Os discípulos olham, estão apavorados com aquela cena e começam a dizer: será que é um fantasma? E Jesus, olhando, chegando perto, diz: não, sou eu que estou indo em vosso encontro. E Pedro, tomado de uma ousadia, a Bíblia diz que ele, num ato de coragem, ele confronta Jesus. Olha, então se é o Senhor mesmo que está vindo aí, eu quero ir até o Senhor caminhando sobre as águas. Pedro está ousado, Pedro está um ato de coragem, ele confronta Jesus. Ele confronta Jesus para ir caminhando sobre as águas. E quando ele faz esse confronto, Jesus responde a ele. Jesus faz um convite a Pedro. Isso me chamou a atenção, e foi justamente onde começamos a ler. Jesus vira para Pedro e diz: então venha. Olha o convite que Jesus fez. Há algo especial nesse texto. Quando você tem ousadia para falar com Jesus, quando você tem coragem de fazer uma petição ousada a Jesus, você precisa estar preparado para ser convidado. Você precisa estar preparado para receber um convite do Cristo. Porque Pedro teve coragem. Diz: olha, se é o Senhor, eu quero ir caminhando sobre as águas. Jesus gostou da ousadia de Pedro. Jesus gostou do pedido ousado. E a primeira lição que o texto me dá é que eu e você precisamos ser ousados para falar com Jesus. Nós precisamos ter ousadia para falar com o Salvador, porque às vezes nós nos aproximamos de Jesus, sabe, meio tímido, meio envergonhado. É uma oração sem confiança, é uma oração sem ousadia. Nós apresentamos a nossa petição: Senhor, se o Senhor quiser fazer, é claro que a vontade dele vai prevalecer. Mas o que nós estamos aprendendo através da vida de Pedro é que nós devemos ter ousadia para falar com Jesus. Jesus gosta de gente que tem ousadia, que se aproxima dele com coragem. E Pedro diz: olha, se é o Senhor mesmo, me faça ir caminhando sobre as águas. E Jesus respondeu, fazendo o convite: venha. Eita, irmão, isso é muito interessante. Jesus convida Pedro a viver o seu pedido ousado. E o texto vai nos mostrar que Pedro começou a caminhar. Olha como é que diz o texto: Pedro pulou do barco e começou a caminhar sobre as águas, na direção de Jesus. Nós precisamos ter uma iniciativa quando Jesus nos convida a ir a Ele. Nós precisamos ter ação quando Jesus nos convida a se achegar a Ele. É isso que falta em muitos de nós. Cada culto é Jesus nos chamando a se aproximar dele. E a gente às vezes ouve a palavra, mas permanece no mesmo estado, na mesma morosidade, na mesma dúvida, na mesma incerteza. Então Jesus, quando convoca a convocação, Pedro tem ousadia para pular do barco. Ele tem uma ação, ele tem atitude. E a Bíblia diz que ele pula do barco e começou a caminhar. Esta noite Jesus está dizendo: você precisa dar início a esta aproximação. Você precisa ter iniciativa. Você precisa caminhar em direção ao Salvador. Você precisa ir a Ele. Você precisa ir em direção a Ele. Porque cada passo que Pedro estava dando sobre as águas, ele estava fazendo o quê? Pisando nas suas dúvidas.
Cada passo que ele ia em direção a Jesus, ele está dizendo, não, verdadeiramente é Jesus, eu estou pisando sobre as águas. Cada passo que ele dava, ele estava pisando na sua incredulidade. É isso que está faltando em mim e você, pisar na nossa incredulidade, pisar na nossa dúvida e marchar em direção ao nosso Salvador, porque cada passo que ele pisava nas águas, ele estava dizendo, é Jesus, é Ele mesmo, porque era algo inédito que estava acontecendo. E a mente de pregador é fértil. Eu estou imaginando os discípulos no barco, com os olhos arregalados, olhando para Pedro, caminhando sobre as águas. Era algo lindo e maravilhoso de se ver. Jesus estava proporcionando algo extraordinário. Realmente era Jesus. Ele caminhava em direção a Jesus. Estava indo tudo muito bem. E é isso que acontece comigo e com você. Quando nós estamos caminhando em direção a Jesus, tudo vai indo muito bem. Mas esse tudo bem não nos isenta de problema, não nos isenta de provação, não nos isenta de dificuldades. Esse ir tudo bem é a certeza de que nós vamos superar todas as adversidades que vier. Caminhar em direção a Jesus é uma certeza que você vai vencer cada obstáculo que se levantar contra a sua vida. Caminhar em direção a Jesus é ter certeza que você vai chegar no lugar certo, na hora certa, porque Ele vai garantir a sua vitória, se você está indo em sua direção. Pedro estava vivendo isso, Pedro estava sentindo isso, mas na caminhada em direção a Cristo, sempre vai haver percalços, sempre vai haver dificuldades, sempre vai haver alguma dificuldade muito severa. E o texto é claro ao dizer que ele caminhava sobre a água na direção de Jesus, mas na vida sempre tem um mas, sempre tem um portanto, sempre tem um no entanto. E o texto diz, mas quando ele olhou para baixo, irmão, tem sempre um mais na nossa vida, tem sempre um mais. Mas quando você olha para o seu pastor, mas quando você olha para o seu líder, mas quando você olha para o louvor, mas quando você olha para isso ou para aquilo, aí as coisas mudam. Você perde o foco, você perde a visão de Jesus, você perde a bênção de Deus. Quando eu e você perdemos a visão do Salvador, nós começamos a dimensionar os problemas, nós começamos a dar ênfase aos problemas. Quando você perde a visão do Cristo, que você está indo em direção a Ele, e começa a olhar para quem está à sua volta, você vai se perder, você vai perder o tempo do mistério, da bênção de Deus. É por isso que tem tanta gente fracassada na sua fé, é por isso que tem tanta gente afastada do Evangelho, porque aconteceu um mais na sua vida. Ao invés de continuar indo em direção a Cristo, ele olhou para a ofensa que ele sofreu, ele olhou para a humilhação que ele vivenciou, ele conseguiu dar mais ênfase à palavra dura que ele ouviu na igreja, do que o Cristo da igreja. E é isso que acontece, quando você perde a visão do Salvador, você vai olhar para baixo, e quem deixa de olhar para frente, para o alto, deixa de olhar para a vitória. E é isso que aconteceu. Mas quando ele olhou para baixo, para onde você está olhando? Se você estiver olhando para quem está à sua volta, você vai se perder, irmão.
Você vai perder o fogo espiritual na sua vida. Você vai perder o fervor espiritual. Se você vir para o culto e olhar para o cantor, se você olhar para o pregador, você vai perder a visão mais extraordinária, que é Jesus aqui na casa. Se você vir para o culto e ficar olhando para o A, para o B, para o C, para a portaria, para a sonoplastia, você vai se perder. Mas se você entrar no culto e dizer: eu vim te ver nesse culto, Jesus, eu entrei aqui para ver tua presença, eu entrei aqui para ver tua glória, aí você deixa de olhar para o alto e olha para baixo. E quem olha para baixo perde a bênção, perde o foco, perde a graça, perde a unção de Deus. Oh glória, oh glória. Eu não sei o que você anda, que visão você anda sendo direcionado, mas nesse último momento, mais do que nunca, Jesus me levou a olhar mais do que nunca para Ele. São 8 meses de pandemia. Eu vim sair de casa para atender convites, não tem um mês. Jesus está me mantendo na minha casa, sem ter patrão, sem ter salário de igreja, sem ter empresários me bancando, mas Ele me sustentando. Você acha que alguém ligou e preocupado, alguém que está sobre mim, alguma liderança? Não, mas o Senhor nunca nos deixou na mão. Eu, a minha casa, a minha esposa, as minhas filhas, estamos sendo sustentados por Ele, porque eu estou olhando para Ele. Ele não falha, Ele não te deixa sozinho, Ele te sustenta. É Ele que põe pão na mesa, é Ele que te veste. Não é a sua inteligência, não é o teu trabalho, não, é o Senhor que faz tudo isso acontecer. É Ele que cuida de nós. Mas se você perder a visão do céu, você vai olhar para baixo. E quem olha para baixo, deixou de congregar. O que tinha de gente esperando oportunidade como essa para sumir da igreja. O que tinha de gente esperando a oportunidade para dizer: não, é a pandemia, sabe? Eu não vou lá não, porque eu vou pegar o vírus na igreja. O mercado não pega, está lotado. Os bancos estão lotados, ninguém pega. Oh, meu irmão, é tanta hipocrisia, é tanta desculpa, é tanta gente perdida, mas porque estão olhando para baixo. Porque se você continuar caminhando em direção a Jesus, você não vai deixar nada te distanciar. Meu irmão, se a Bíblia está dizendo que isso está acontecendo, é só o princípio das dores. Imagina quando as dores chegar. Será que vai salvar alguém? Será que vai escapar alguém? Porque quando Pedro olha para baixo, o que aconteceu? Viu as ondas. Olha o que aconteceu. Mas quando ele olhou para baixo, viu as ondas batendo e fazendo barulho. Olha que coisa tremenda. Quando ele olha para baixo, o que ele consegue ver? Ondas batendo e fazendo barulho. E é isso que acontece quando você e eu olhamos para baixo. Quando eu e você olhamos para baixo, nós somos direcionados a ver os problemas com intensidade. Ele via as ondas batendo e ele via as ondas fazendo barulho. E ondas fazem barulho quando batem na proa do barco, ou mesmo quando elas finalizam o seu ciclo na praia. É isso que acontece. Quando você olha para baixo, você consegue ver onda batendo em você de todo lado. Você consegue ver barulho de todo lado. Você consegue ver problema de todo lado. Você consegue ver dificuldade de todo lado. Quando você olha para baixo, é isso que você enxerga. Você só vê problema, você só vê defeito, você só vê dificuldade. Você não consegue ser confrontado, você não consegue ser, aleluia, levado a uma reflexão profunda sobre a sua fé, sobre o seu comportamento com Deus e na sua casa. Quando você olha para baixo, você perde a bênção de Deus. Você não quer ser confrontado de maneira alguma, porque você acha que está certo, que está cheio de razão. E o texto diz que fazia barulho sob os seus pés. O que é isso? Pés fala de estrutura, pés fala de base, pés fala de estabilidade. É os seus pés
que é a estrutura do seu corpo, de você ficar de pé. É os seus pés que te dá estabilidade para você se manter de pé. Pé fala de base, que deixa você, quando você se levanta, é o seu pé que te mantém aqui. É por isso que ele é desse jeito, aberto, para você ficar de pé. Aleluia! Então quando as ondas batem e fazem barulho, mexem na nossa estrutura, mexem na nossa base, mexem na nossa estabilidade. É isso que está acontecendo agora. Tem gente que foi abalado na sua estrutura, tem gente que foi abalado na sua base, tem gente que foi abalado na sua estabilidade. Pessoas perderam a estabilidade emocional. Tem crente e muitas pessoas amedrontadas em casa, assustada, apavorada. Tem gente com medo de sair para a rua, tem gente com medo de viver, tem gente com medo de ser feliz, de dar sequência na sua vida. É porque perderam a visão do Cristo, perderam a visão do céu, olharam para baixo. E quem olha para baixo, perde a bênção de Deus. E não para por aí. Quando ele começa a perder isso, olha só o que o texto diz: sua tranquilidade se foi. Sua tranquilidade se foi. Não tem coisa pior do que você perder a sua tranquilidade. Não tem coisa pior do que você ter a sua tranquilidade roubada do seu coração. Uma pessoa que perdeu a sua tranquilidade, o medo se assenhora dela, o desespero toma conta dela. Uma pessoa que perde a sua tranquilidade, ela é substituída pelo medo e pelo desespero. E quando o medo e o desespero entra, quando ele chega, acontece algo terrível. E o que é? A fé e a razão se chocam. E quando a fé e a razão se chocam, quando há essa batida entre a fé e a razão, você começa a ser tomado pela realidade carnal. Você não vive mais na dimensão do Espírito. Você começa a viver uma dimensão carnal. É quando você começa a fazer conta. É quando você começa a somar 1 mais 1 vai ser 2. Não tem jeito de ser 3. É quando você deixa de crer no operar de Deus. Quando a razão e a fé se chocam, você não crê mais na ação do Espírito. Você não crê mais que Deus pode operar. Você não crê mais que Deus pode agir. E daí você e eu começamos a fazer as coisas do nosso jeito. Começamos a agir de forma desesperada. Você começa a agir sem orar. Você começa a agir sem falar com Deus. Você começa a agir sem buscar a direção de Deus. Porque quando a fé e a razão se batem, o homem perde toda a bênção espiritual sobre a sua vida. E o que acontece, pastor? Olha só o que acontece. Sua tranquilidade se foi. E ele começou a afundar. Ele começou a afundar. A tranquilidade foi embora do seu coração. E aí ele já perdeu todo o contato com o Cristo vivo. Ele perdeu o contato com a fé que fez ele andar sobre as águas. Ele já não cria mais que estava caminhando sobre as águas. Ele só conseguia ver onda batendo e barulho de onda nos seus pés. E ele começou a afundar. Isso acontece com todos nós. Quando nós perdemos a visão desse Cristo, quando nós passamos a olhar para baixo, nós começamos a afundar. E aí a pergunta: o que eu posso fazer agora? O que fazer quando você começa a afundar? O que você pode fazer quando começa a afundar? Você tem algumas alternativas. Você pode aceitar isso com normalidade e dizer a si mesmo: não, isso é normal. Meu casamento está afundando, mas eu não sou o primeiro e nem o último. Isso é normal. Eu perdi o meu desejo, o meu apetite espiritual na igreja, mas isso é normal, é final dos tempos. Jesus falou que o amor ia se esfriar.
Não, é normal ele ir para o culto, entrar seco, entrar calado e sair mudo do culto, isso é normal. Ninguém estava dando glória lá, por que só eu que tinha que dar glória? Sabe, as pessoas elas reagem quando começam a afundar de forma negativa ou positiva. Você decide como vai ser. Tem pessoas que dizem, não, é normal estar acontecendo isso. Mas tem gente que, como Pedro, que entende que está afundando, e ele consegue reagir. Ele entende que a sua fé falhou. Ele entende que não tem mais aquela fé do início para confrontar Jesus. A sua fé falhou, mas ele não quer morrer afogado. Ele tem reação na sua vida. Deus te trouxe aqui para te perguntar: você pode morrer afogado ou você pode gritar por socorro essa noite? Oh, Reba, Jehes, Dimou, Dalabarassúria. Você pode morrer afogado nessa sua prova, ou você pode abrir a boca e gritar: Jesus, me ajude. Ei, renência. Tarabagaia sera majou. Uramanacaia sal, amaraceia. Você pode abrir o coração, a sua boca e gritar por socorro. Você pode gritar por Jesus: me salva, me socorre, me ajuda. Ou você pode morrer afogado. A decisão é sua, meu irmão. Tem tanta gente morrendo afogado dentro da casa de Deus. O que tem de gente passando fome espiritual na casa do pão. O que tem de gente se acabando dentro da casa de Deus quando Cristo está aqui para te ajudar. O que tem pessoas morrendo afogado no seu orgulho. Gente que está morrendo afogado no seu orgulho. E está dizendo a si mesmo: não, eu não posso abrir a boca. Eu não posso pedir socorro na igreja e dizer que meu casamento não vai bem. O que eles vão falar de mim? Não, eu não posso procurar meu pastor e falar para ele: pastor, eu não estou conseguindo mais orar, não estou conseguindo mais buscar a presença de Deus, mas eu estou preso na pornografia, eu estou preso na mentira, eu estou preso na frieza. Não, o que ele vai dizer de mim? O que tem de gente morrendo abraçada ao seu orgulho, enganando a si mesmo, dizendo: não, minha vida está ótima, minha vida espiritual está uma beleza, quando na verdade ele não sente mais a presença de Deus, não chora mais, não fala mais em línguas, não tem mais força para buscar o Senhor, e está morrendo afogado no seu orgulho, está morrendo afogado na sua falta, está morrendo afogado no seu pecado. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você que está aqui, para você que está me assistindo na internet: grita hoje, mas grita forte, peça socorro, não morra afogado no seu orgulho, não morra afogado não, peça socorro ao céu, porque Jesus vai te ajudar, meu irmão. Deus está falando comigo aqui, Ele está dando oportunidade a pessoas esta noite. Oh, essa palavra não vai voltar vazia, ela tem endereço certo. Meu coração ferveu quando Deus falou comigo. Tem alguém nos assistindo aí que Deus está dizendo a você: não vá morrer afogado, tem socorro para a tua vida. Por um minuto levante a sua mão e guerreia comigo em oração, vai. Guerreia comigo em oração, clame pelo sangue de Jesus. Aleluia. Há uma presença nesse culto, irmão. Deus preparou esse culto, é para mim e para você. Esse culto não é para quem faltou ele, não. É para mim e para você que está no culto. Essa oportunidade não se repetirá de novo. Nós não teremos esse culto de novo. Esse culto é único, ele vai ser lacrado. E quando é a bênção apostólica, acabou. Aleluia. Tem muita gente que começou bem, como Pedro. Tem muita gente que começou bem caminhando em direção a Jesus, como Pedro. Pedro começou bem, saltou do barco e começou pisando forte, começou bem. Tem gente que começou bem como Pedro, estava indo tudo certo, na direção de Jesus. Mas de repente surgiu as ondas. De repente as ondas surgiu. De repente as ondas batem forte. De repente ele consegue ouvir barulho das ondas. E ele olhou para tudo isso e sabe o que aconteceu? Começou a afundar.
Ele começou a afundar. Mas ele tem uma oportunidade. E oportunidade é algo que você não desperdiça. Oportunidade é algo que você não joga fora acreditando que terá outra. Oportunidade é algo tão sério que a gente não sabe se ela voltará às nossas mãos. Nós não podemos brincar com as oportunidades que Deus tem nos dado. Nós precisamos estar atentos a isso. Tem socorro hoje, não é amanhã, não é hoje, através da palavra para a sua vida. Eu e você não sabemos se vamos dormir, vamos acordar vivo amanhã. Tem gente cheia de plano, e a Bíblia diz: o homem faz plano, mas a resposta vem da boca de Deus. Nós não sabemos o que virá amanhã. A oportunidade de gritar por socorro é hoje, de pedir ajuda é hoje. E eu aprendi uma coisa nesse texto. Jesus me fez ver algo nesse texto tão lindo, que quando ele grita por socorro, olha só como acontece. Mestre, salva-me, gritou ele. Jesus foi rápido. Jesus foi rápido. Quando você grita por socorro, a ação dele é rápida. Ele não te deixa mofando na fila, não. Não é como você vai na empresa para falar com alguém importante, ou você entra no gabinete de um político e ele deixa você mofando e deixa você ali na sala de espera. Não, ele te atende rápido. A ação de Jesus é rápida na sua vida. Jesus foi rápido. Alcançou Pedro, ele te alcançará rapidamente. Olha que coisa linda. Alcançou rápido, segurou pela mão. Alaia Joe. Levante a sua mão para receber essa palavra profética agora. Jesus está vindo ao teu socorro rápido. Ele está estendendo a mão para você esta noite. Ele está estendendo a mão para você esta noite e está te segurando. Quem sabe tem alguém que já te sentenciou e dizendo: ei, está afogando, eu vou ajudar a acabar de matar. Quem sabe tem alguém olhando para você e diz: vai morrer afogado aí. Os homens estão dizendo: ei, não, nós não vamos te ajudar. Tem gente que vem e diz: não vi ninguém, vai morrer aí sozinho, vai morrer afogado. Mas Jesus não. Quando você grita por socorro, ele vem rápido ao seu encontro. Ele estende a mão, ele te segura. Jesus está vindo ao seu encontro, te socorrer essa noite. Sinta aí a mão de Jesus te segurando. Sinta a mão do Mestre alcançando você agora, vai. Oh, quente lá se que le mais Johanai. Halacarabase que le mais show. Jesus estava dando oportunidade, ele estende a mão. E a segunda coisa que ele faz aqui para a gente terminar, através de uma advertência amorosa. Jesus oferece oportunidade, estendendo a sua mão, e através de uma advertência amorosa. Por que é uma advertência amorosa? Porque Jesus começa a censurar Pedro. Jesus segura ele e diz: ei, cuidado, Pedro. Você não é assim. O que aconteceu com você? Cadê a sua coragem? Oh, irmão, isso é tão paternal, isso é tão profundo. Jesus olhando para mim e para você, dizendo: você não é assim, por que você está afundando? Jesus está falando conosco essa noite: você não é desse jeito, por que você está afundando? Cadê a sua coragem? Você começou bem comigo. Você começou caminhando em minha direção. As ondas apareceram nessa caminhada e você está afundando. Mas eu vim aqui para te estender a mão e para te dizer: suba no barco comigo novamente. Urabaragaia. Olha como é que diz o texto. Os dois subiram no barco e o vento acalmou. Eita, Jesus está dizendo: você não é assim. Cadê a sua coragem? Suba no barco de novo comigo. E quando os dois subiram no barco, o vento acalmou. Jesus está nos dizendo: volte ao trilho. Volte para o trilho da graça. Volte para a presença do Salvador.
Volte a ser alguém que continua dando passos firmes e decisivos em direção a Jesus. Eu não sei como você está caminhando nesses últimos dias. Eu não sei se você está dando mais ênfase às ondas, aos barulhos que elas fazem, ou se você continua olhando para Jesus. Eu não sei se você continua olhando para Ele, ou se você tem olhado para baixo. Eu não sei se você tem reforçado a ideia de muita gente, dizendo está complicado, está difícil. Eu e você caímos com facilidade nessa narrativa. Chega alguém perto de nós e começa a dizer, está difícil, está complicado. E logo eu e você endossamos essa mentira. Logo eu e você caímos nessa narrativa e dizemos é verdade. Nós esquecemos de continuar olhando para Jesus e entender que nesse mundo é mundo de aflição, mas é necessário ter bom ânimo, é necessário estar com os olhos fixos nele, é necessário estar atento a ele, porque ele é a garantia de não afundarmos. Ele é a garantia de você não ficar preso pelo visual das ondas, pela audição dos barulhos. Ele é a garantia de você manter-se firme, com os olhos fixos no Salvador. Eu não sei como você pretende sair desse culto, mas a lição que Cristo está nos dando é: para onde você vai olhar? Para as ondas ou para mim? Para onde você vai olhar? Para baixo ou para mim? Poderá acontecer de você olhar para baixo e a sua fé falhar, mas se você não ficar calado e gritar pelo meu nome, eu vou estender a mão para você e vou te colocar no barco. Eu vou estender a mão para você e vou te colocar no barco. Até porque não há super crente aqui essa noite, não há super santo, não há super heróis. Há pessoas carentes da graça e da misericórdia. Eu e você falhamos constantemente, mas a nossa falha não deve ser um empecilho para retornar ao barco. A nossa falha deve ser uma oportunidade para reatarmos a aliança, para gritar por socorro e dizer: Jesus, me leva de volta para o barco. Eu falhei, mas não quero morrer afogado. Eu falhei, mas eu quero ser resgatado pela tua mão poderosa. Oh glória, fique em pé comigo e vamos orar. Nem perguntei, irmão Helder, qual o horário, mas está no horário, é isso mesmo, irmão? Está certo o horário aí? Pensei que eu já estava extrapolando aqui. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero clamar por você. Eu quero fazer uma oração e eu sei que o Espírito de Deus está aqui. E se você quiser, tem um renovo para você esta noite. Jesus tem uma alegria para o seu coração esta noite. Ele está te conduzindo ao barco essa noite de novo. Ladagai, céu, alabai. Uramachanda. Coloca a mão no seu coração e começa a falar com Ele. Começa a falar com Ele agora. Você na sua casa que nos acompanha, começa a falar com Jesus agora. Vai ter cura, a palavra nunca voltou vazia, a palavra prospera para aquilo que Ele enviou. Vai ter renovo, vai ter restauração. Você não veio aqui por acaso, ei. Se porventura o inimigo ventilou na tua cabeça, o que você vai fazer aqui? Jesus está te respondendo. Você veio aqui ouvir minha palavra, você veio aqui ouvir minha voz, você veio aqui saber que eu sou o que te socorre, sou o que te ajuda. Começa a clamar comigo. Papai, eu preguei tua palavra. Tudo que o Senhor ministrou no meu coração, entreguei para os teus filhos. Toda a tua palavra que me deste, eu entreguei para a tua igreja. Tu nos conheces muito bem. Tu sabes se continuamos caminhando sobre as águas, ou se nós estamos olhando para baixo, estamos afundando. O Senhor sabe da vida dos teus servos, mas Tu és o Deus da oportunidade. E a oportunidade tua se chama Jesus, aquele que não nos abandona, aquele que não quer que nós nos afoguemos, aquele que estende a mão para quem grita por socorro. Eu oro pelos teus filhos, eu oro pela tua igreja. Eu lhe peço agora, Pai, libera uma unção de cura divina esta noite. Libera uma unção de milagre, onde houver alguém orando, começa a acontecer na vida deles de dentro para fora. Uma revolução dentro da sua alma. Toca essa vida, toca esse teu servo,
Entra dentro desta casa e faz milagre agora. Arrebenta com os grilhões. Derrala baixanda. Essa angústia da morte que foi lançada no coração dessa pessoa que me assiste. Essa pessoa que está presa na sua casa. Assustada, apavorada, perturbada. Seja livre agora em nome de Jesus. Seja livre agora em nome de Jesus. Volte a respirar. Quem sabe você estava dando o último suspiro, mas Jesus está te trazendo à tona, está te trazendo à vida, está te trazendo ao barco e dizendo: ei, o vento vai se acalmar. Recebe a ajuda do alto. Em nome de Jesus eu profetizo cura, milagre, vitória. Eu profetizo resposta de Deus sobre a tua vida esta noite. Que você saia daqui agora restaurado, renovado e fortalecido. Volte a ter visões de Deus, volte a transbordar na presença do Senhor. Volte a ser cheio do Espírito Santo. Não viva lembrando do seu passado, dizendo: eu já fui cheio, eu já era quebrantado, eu era isso, era aquilo. O que adiantou? Você se desligou e perdeu isso, mas está na hora de buscar de volta. Está na hora de renovar a aliança. Está na hora de sair da religiosidade e mergulhar na graça de Deus. Tempo de casa não serve para nada se você não manter a chama acesa. Uracau, Arabaia, Sul, Uramagaia. Não adianta ter 20, 30 anos de crente, mas está vivendo gelado, frio. Urabasiquelebai. O fogo não pode se apagar. A unção não pode se ausentar da tua vida. Pai, no nome de Jesus, sela esta palavra. Sela esta palavra em cada coração. Eu oro agradecido, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos?